Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso ITS Cash, um projeto muito especial que tem como objetivo geração de conteúdo qualificado sobre diferentes temas, negócio, tecnologia, inovação. E, é claro, a gente chama todo o nosso ecossistema de parceiros, clientes, startups para poder participar desse projeto muito especial. E hoje, muito especial, aqui com a gente está o Guilherme. Guilherme é sócio e presidente, ou CEO da Aprix, né, uma startup que está dentro com a gente no ecossistema. Gui, a gente assinou um contrato muito recente, mas eu queria que tu se apresentasse antes de mais nada e falasse um pouquinho da evolução da nossa parceria. Claro, perfeito. Bom, pessoal, primeiramente é uma honra para mim estar aqui podendo conversar com vocês e queria agradecer ao Luca pelo convite. Espero que a gente tenha aí uma troca super positiva e consiga aí nesses minutos agregar conteúdo e conhecimento para vocês, né? Me apresentando rapidamente, eu sou o Guilherme Zanazzi, fundador e CEO da Aprix. A Aprix desenvolve software de precificação usando inteligência artificial, né? Então, gosto bastante de fazer uma analogia. Todo mundo conhece aí a tarifa dinâmica da Uber, né? Ali por trás tem um algoritmo de IA que está otimizando aqueles preços todos, né? E o que a gente faz é aplicar essa tecnologia em outros segmentos que muitas vezes não são tão óbvios, mas que têm um desafio de precificação bastante grande. E acho que o pessoal que está ouvindo, se parar para pensar no seu segmento, provavelmente vai identificar ali que tem algum desafio também, né? Alguma dor, enfim, relacionada quando a gente fala em definir e otimizar preços, né? Isso é muito legal, quando a gente faz essa referência, analogia com o caso do Uber, é engraçado, né? Porque quantas pessoas se perguntam por que está aumentando, porque, obviamente, tem uma maior demanda e uma menor Isso aí. oferta de motoristas, mas como é que é feito toda essa brincadeira por trás? Existe uma complexidade, um algoritmo de inteligência artificial que as pessoas às vezes não sabem, e aí, pelo que eu estou entendendo, vocês usam isso em prol da indústria, né? Isso, De isso, empresas, né? Para isso aí. melhorar a precificação, aumentar a margem deles e... Ou capturar volume de vendas também, que Ah, pode ser perfeito. um dos objetivos, né? Bom, vamos pegar esse exemplo do Uber, então. Tudo Aham. começa né, nos conceitos de pricing, né, da precificação. E quem trouxe assim à tona essa implementação, como é feito na Uber, é um cientista de dados chamado Robert Phillips, né, um professor americano, enfim, que avançou bastante a pesquisa de aplicar os métodos de machine learning, né, e os métodos computacionais que hoje a tecnologia permite que a gente faça para o problema de precificação, né? E aí isso envolve uma série de conceitos, né? Que é justamente esse conceito de elasticidade, né? Quem trabalha com pricing conhece bastante, mas talvez tenha pessoas nos ouvindo que não trabalham com pricing, né? O que é elasticidade? É o quanto a tua demanda reage a movimentos de preço, né? Tem certas indústrias que esse coeficiente acaba sendo maior ou menor, Exatamente, ou né? menor, exatamente. Entendi. Então, e também dependendo do canal de vendas, ele vai ser maior ou menor, dependendo da época do ano, ele pode ser maior ou menor, né? Então, por que né, o Uber sobe e desce, né? Ele, claro que tem uma questão tem um fator de demanda também, de quantidade, de capacidade de motoristas disponível ali para atender aquela demanda, né? Mas porque ele sabe que num dia de chuva o consentimento a pagar das pessoas por aquele produto é maior. Sim. Então, vamos lá, tu vai fazer um trajeto que custaria R$ 10, Sim. tá? Num dia de sol, daqui a pouco, é pertinho, pô. Quais Eu são vou as a pé, eu alternativas? vou a Posso ir a pé, pé? eu vou, né? Digamos assim, vou a pé essa Sim. alternativa, ou sei lá, vou pegar uma bike e vou ir, Sim. Ou enfim, vou de ou vou ônibus de ônibus também. também, né? Vou de carro também, né? Sim. Então, isso é avaliado na decisão. Claro que o cliente final, né, o consumidor ali, ele toma essa decisão muito rápido, mas existe esse fator. Se está chovendo, né, tu vai a pé tu já vai pensar duas vezes, assim, Sim. né? Se tu tem um guarda-chuva ou não, dependendo. Mas, assim, a gente está ilustrando aqui, né? Mas, no fim do dia, é isso que o algoritmo consegue aprender, né? Sim. Como ele tem milhares de pessoas simulando corridas ali e tomando decisão de vou em frente ou não vou,
e ele tem dados de perfil, de qual é o aparelho que está sendo simulado, é um iPhone, não é, qual é a região da cidade, né, a temperatura, está chovendo, não está, quantidade de veículos, então ele consegue aprender qual que é essa disponibilidade a pagar, qual é essa sensibilidade a preço, e baseado nisso, né, aquela demanda naquele dia ela vai ser menos elástica. Por quê? Porque pode aumentar o preço que a demanda não vai retrair tanto. Não vai retrair tanto. Né? E aí, claro, dependendo do produto, vamos, sei lá, um produto em geral bastante inelástico no micro, assim, né, é uma peça de automóvel, por exemplo. Né? Tu vai comprar uma peça, pô, se for R$500 ou 700 ou 1.000, daqui a pouco tu não tem nem referência de preço direito, né? Então, spare parts são produtos que são pouco elásticos comparado com outros. Gasolina, no macro, na demanda macro, ela é inelástica. Se pegar o consumo todo do país, porque ele é um bem que as pessoas dependem daquele bem, né? Então, elas não têm opção. Mas no micro, que é assim, vou abastecer nesse posto X ou nesse Y, pô, se está 10 centavos o litro de diferença, muita gente vai às vezes tem, né, às vezes a pessoa atravessa a cidade assim, vazio, com o tanque vazio para chegar lá naquele que é 10 centavos só mais barato, né? Então são exemplos aí de bens elásticos ou inelásticos, e justamente a tecnologia nos permite usar esses dados para conhecer melhor, né, entender melhor e não ser um achismo, né? Sim. Eu acho que o meu produto é tão elástico ou menos. Não, é os dados que vão dizer, né? Com certeza. Tu trouxe alguns exemplos muito claros, né? Claro, sobre o assunto, porque quando a gente fala de postos de combustíveis, o consumidor acaba sendo muito sensível. Isso tem a ver um pouquinho com a história da Prix, né? Como surgiu, de onde é que veio essa ideia? Isso. Que eu acho que tem muito a ver com a tua história, né? Sim. E eu queria ouvir um pouquinho disso. Claro, bacana. Bom, então, quando eu estava estudando engenharia ainda, né? Eu fiz engenharia de produção na URGS, aqui em Porto Alegre, e fiz um programa de dupla diplomação na França, no INP em Grenoble. E desde lá já fui direcionando assim a minha, né, digamos assim, a minha formação para esse lado mais de econometria, porque quando a gente fala de pricing, tu está falando de um problema de econometria, digamos assim, clássico, né, que é essa precificação no micro, né. E aí lá, né, entrou o estudo, enfim, em data science, e aí uma primeira pesquisa nisso, que foi justamente na parte de decisão de meios de transporte. Então, a gente tinha uma grande base de dados lá, que a prefeitura da região tinha de decisões de transporte. Entendi. E dados de locomoção de pessoas, né? A gente usou isso para fazer um modelo de tarifa, entendendo justamente se eu mexer a tarifa, qual o grupo de pessoas de faixa de idade, como isso impacta, né? Como isso impacta quem tem mais de 60 anos, quem é mais jovem e tal. E aí, em função desse trabalho que foi super bacana lá de pesquisa, eu entrei no time de pricing da Accenture, daí já em Paris, e lá a gente trabalhava com spare parts. Então, estava citando um exemplo antes, né? Então, a gente atendia aí grandes montadoras, Honda, Yamaha, Jaguar, Airbus, para ajudar essas empresas nesse problema de precificação. Porque, vamos lá, a Honda, por exemplo, ela tinha uma lista, né, de produtos de 2.000 itens, né, de peças, e ela fazia lá movimentos de preço, e aí a demanda reagia. Sim. Uma vendeu 30% a mais, a outra caiu 17% as vendas, a outra subiu 8% as vendas. Sim, porque daí os consumidores buscavam peças paralelas. Isso. E aí, então aí tu tinha justamente as peças que têm uma willingness to pay muito alta, que a montadora conseguia repassar um custo ali, né, e aquilo não prejudicava a performance de vendas, e outras em que, se ela fizesse aquele mesmo repasse, ela ia perder vendas, porque era uma peça que o dealer, né, que é quem está ali fazendo a venda para o cliente final, ele poderia substituir, né? Ele poderia comprar de outro no mercado, né? Mas como é que de outra ela faz montadora. Isso, né? Ela faz esses testes
colocando em mercado em prática os cenários e descobrindo os dados depois Isso de aí. um mês de vendas, entendendo pelo qual foi o menos, impacto daquilo, né? Isso aí. Mas existe outra forma de fazer isso, né? Então, tem uma forma, digamos, reativa, né? Isso. Que ela vai estar ali mexendo e vai estar depois correndo atrás e apagando incêndio, né? E aí, ou outra forma proativa, né? Que é conforme a empresa vai ganhando maturidade na precificação, é justamente tentando antecipar, né? E aí que a IA pode nos ajudar muito a prever essa reação de vendas, dado esse movimento que for feito, né? Que legal. E aí era nisso que a gente trabalhava lá. E aí, bom, retornando para o Brasil, evidentemente, assim, tem na época, isso era 2017, né? Então fazem 5 anos aí. Já existia um gap bem grande do nível de maturidade e sofisticação do que a gente estava fazendo lá versus a realidade aqui no Brasil, né? Não mudou tanto, assim. Claro, houve um avanço e a gente consegue perceber isso, assim, várias empresas e indústrias já montando as suas diretorias de pricing, que é um sinal do amadurecimento dessa disciplina, né? Mas ainda é um campo a ser muito explorado. Por quê? Porque sempre as empresas, historicamente, trabalharam custos muito bem. Algumas não, né? Mas, assim, em geral, o mercado olha muito para custos. Sim. Isso vem lá do toyotismo, né? E vendas também, né? Então, e aí o preço copia o concorrente, o mercado. Sim, mas não há uma inteligência exatamente. por cima da definição da estratégia de pricing. Exatamente. Só que teve um motivo para ser isso. É porque não é fácil fazer. Sim. Entende? Mas hoje a gente tem dados e tem tecnologia para nos ajudar. Que interessante, entende? né? Porque isso com certeza veio com uma evolução dessa tecnologia, porque antes empresas pegavam qual era o custo de produção daquele produto acabado, posicionavam uma margem em cima, conforme sua estratégia e o mercado, mas não tinham clareza ou não analisavam de forma proativa qual é o impacto do preço Isso aí. no mercado e na sua própria demanda. Né? Isso aí. E demanda futura. Né? Isso aí. E isso é muito engraçado, né? Porque a gente teve no último ITS Experience, né? Que foi um grande evento que a gente comemorou os 20 anos, e a gente estava lá no palco junto contigo e o Egon, o engenheiro do Google Cloud, que foi o nosso parceiro também nesse bate-papo onde a gente falou sobre dados e machine learning. Né? Uma coisa que a gente comentou lá no dia era sobre as diferenças de escala de maturidade das empresas quando a gente fala sobre estratégia de pricing. Porque a gente sabe que isso é uma dor comum do mercado. Tem mercados que realmente sofrem mais por isso, tem mercados que realmente sofrem menos por isso. Mas o que a gente tem notado, a gente vem conversando com alguns clientes corporativos, é que alguns tem lá uma pessoa dedicada, outros têm 3 ou 4, tem alguma ferramenta, ou trabalham via Excel. Quais são qual é essa escala de maturidade dessas empresas? Que eu acho que tu comentou um pouquinho lá no dia, eu queria que tu falasse isso aqui para quem está nos vendo e ouvindo. Boa. Eu acho que esse conceito da escada de maturidade do pricing, ele é um conceito originalmente criado pelo Paul Hunt, que é um grande guru do pricing, vamos chamar assim, né? Mundialmente. E ele divide as empresas em 5 níveis de maturidade. Entendi. E eu acho que esse conceito é muito útil para quem está nos ouvindo em tentar se localizar e entender onde eu estou, né? Porque não adianta tentar subir 5 degraus ali num passo só, né? A chance de não dar certo é grande, né? Então, o primeiro nível seria o nível reativo, tá? Então, o que caracteriza esse nível? Está apagando incêndio, não tem processo definido, não tem... assim, é o apagando incêndio, tá? Não tem nenhum processo estruturado, entendeu? Aquele cara que tem um produto grande de uma indústria, o concorrente baixou o preço, ele vai baixar também. E ele vai baixar, talvez, um mês depois, porque as vendas dele despencaram e ele nem viu ainda. Exatamente. Então, essa lentidão no processo de tomar de decisão. Exatamente. Então, e aí ele está perdendo... Está perdendo dinheiro de qualquer jeito, né? Seja pela margem ou pelas vendas, ele está perdendo, né? Então, esse é o nível reativo. Aí, o segundo nível é o nível controlado, né? Que é o control, que ele chama. Que é quando tu já tem um processo definido
né, tu vai ter um responsável, né, pode ser mais de uma pessoa, alguma estrutura mínima ali, né, mas em termos de ferramentas ainda tu não tem, né, ferramentas muito sofisticadas. E o control, ele ainda se caracteriza por um entendimento do pricing, que é esse da estratégia baseada em custo mais algum markup. Entendi. Não, porque, assim, indo para as 3 principais estratégias de pricing de acordo com a literatura, trazendo um pouco de academia aqui, né? Mas a primeira é a cost-based, baseada em custos. A segunda é a market-based, baseado no mercado, na concorrência, né? E a que já tem um nível de avanço maior, é a value-based, que entende que preço é valor percebido. É valor percebido Por que eu pago mais por uma corrida quando está chovendo no Uber? Porque ela tem mais valor para mim. Se ela tivesse menos valor quando está um dia de sol agradável de caminhar, aquela ir de carro lá, ela tem menos valor para mim. Quando a gente começa a olhar para o mercado, bens de consumo, isso tem um reflexo, por exemplo, um exemplo direto na indústria de bens de consumo, né? Que tem clientes que pagam mais por determinados produtos ou serviços porque eles acabam vendo um valor percebido maior dentro daquele determinado produto. Isso aí. E não tem o que fazer. Ele vai comprar e está disposto a pagar mais. Exatamente. Um grande paradigma dessa passagem, né, de entender o value-based é a questão de que não é porque um produto custa mais do que o outro que o preço dele tem que ser mais caro do que aquele. Não necessariamente. Então, estou tentando fugir aqui dos exemplos de combustíveis, mas tem um que é muito claro, né? Gasolina comum e aditivada. Sim. Quanto a mais aditivada ela custa para um posto? 10, 20 centavos de custo, tá? Mas no preço final, aquele posto, de repente, se ele está num bairro de classe A, ele pode cobrar 30 centavos a mais. Sim. Porque é só 10. Só porque para ele custa 10. Exatamente. E aí é uma das premissas, né? Que assim, o cliente final não sabe o teu custo. Para ele não importa. Se te custou mais para produzir isso ou não, isso, no limite, é um problema teu, né? Sim. Aí tu pode conseguir repassar esse custo ou não, né? Então, mas aí é outra questão. Só voltando para a escada, a gente deu uma... Mas acho que é legal divergir um pouco, porque esses conceitos eles se interligam. Sim. Então temos nível 1, reativo. Nível 2, nível de controle, controlado. Que já existe um processo, porém ainda usa muito cost-based. Sim. Não deu esse passo ainda do value-based. Tem um processo, pode ter pessoas, mas ainda está no cost-based. Vou dar um exemplo lá de spare parts, para a gente sair de combustíveis. Sim. Eu posso ter 2 peças, só que uma ela é de metal, tá? E a outra ela é de um plástico ali reforçado. Daqui a pouco, dependendo desse plástico, o meu custo ele é muito similar de produzir essas 2 peças. Só que para o cliente final, a percepção de ser de metal aquela peça e não de plástico, ele está disposto a pagar mais. Então, é entender esse valor percebido, né, de quem está do outro lado. E aí isso já é o 3º nível de maturidade, que é o value-based. Então, tem o processo, entendi isso, então, né, e consigo, né, implementar isso de alguma forma, vou para o nível 3. Tá. Aí o nível 4 é o nível de otimização, tá? Que é quando eu consigo implementar... Eu diria até mais do que... Ele é uma combinação... Porque assim, eu tenho que olhar para os meus custos também. Eu não posso ignorar isso, entende? Então, eu tenho que olhar para o mercado também. Eu também não posso ignorar isso. Então, eu consigo ir para o value-based também. É um mix então, dos 3. exatamente. Eu consigo combinar os 3, né? E eu consigo executar isso, né, usando ferramentas que vão permitir justamente otimizar meus preços, e aí por isso é o nível de otimização, de acordo com todos esses parâmetros, né? Bom, então eu tenho lá... Esse é o nível 4. Esse é o nível 4 de otimização. Então eu tenho lá os inputs de custos fixos e variáveis. Isso, né? Tem alguma tecnologia envolvida ou não nesse nível 4? Sim, boa. Então, para fazer isso, né, é essencial que se tenha um sistema, né, que consiga traduzir isso em números, né? Entendi. Então, como é que eu bom,
custos e... Bom, aí já vai, né? Desde um input de custeio correto, né? Um sistema que consiga ter esse custo também de forma atualizada, né? Mercados comoditizados, por exemplo, né? Não adianta eu não posso precificar com um custo defasado, né? Porque senão eu não estou muitas vezes ali nem com aquele preço final, não está nem pagando o meu custo de reposição, né? Perfeito. E isso a indústria sofreu bastante esse ano com a escalada de inflação de insumos, né? Sim. Então isso virou assim, ganhou bastante importância, né? Esse Autoridade aspecto, no mercado, né? Então, e aí para isso, o que tu tiver de sistemas, né, de APIs que consigam consumir rápido essas oscilações de preço, né, ou que consigam mapear e capturar esses dados, né. Isso vale para mercado também. Então, vamos dar um exemplo, né, de uma tecnologia da Aprix, que é o crawler que monitora, né, preços ao consumidor final, né. Então, como é que tu vai otimizar se tu não tiver, né, esses dados e essa tecnologia te ajudando a realmente estar ali, né, em linha com o que o mercado está praticando, né? E o Value Based, que é onde entra com tudo a parte de Machine Learning, de AI, que é modelar essa demanda para justamente traduzir em números quanto que é essa sensibilidade a preço, esse coeficiente de elasticidade que a gente estava falando, Sim. essa willingness to pay, né, o consentimento a pagar, que não deixa de ser o value based, né? Para combinar tudo isso e otimizar tudo isso junto, assim, tem que ter um sistema, né? Então, e aí as empresas já estão, né, no nível 4 quando elas conseguem atingir isso. A gente observa bastante no mercado que tem muita gente já no nível 3, justamente com esse desafio de passar do 3 para o 4, né? Assim, tá, eu já consigo entender, eu já tenho um processo de pricing, né? Eu já tenho aqui uma área e tal, eu até tenho dados, né? Mas assim, tá, como é que eu uso isso e executo realmente e consigo implementar, né, isso para acontecer de forma real, né? E aí o nível 5, que é o mestre em preços, ele é mais no nível de a gente estar, digamos assim, buscando, que é aquela coisa de estar sempre melhorando. E, né? Ele funciona mais assim como uma referência, né? Porque a diferença dele para o 4 seria... um exemplo seria assim, tu tem uma posição de diretoria de pricing ou diretoria de RM, Sim. mas não é uma posição de diretoria, exatamente. Exatamente. Processo corporativo Exatamente. em cima da área de pricing. É isso aí. E isso me chama atenção, né? A gente estava conversando sobre isso porque vamos tentar trazer um exemplo prático, né? Eu sou um empresário, tenho uma indústria de água de coco, por exemplo, de fabricação de água de coco em caixa, né? Industrializada. Qual é o impacto, por exemplo, de todas as variáveis que estão ao redor do meu negócio? Seja variação na temperatura, seja a estação do ano, seja o custo de produção. Como é que a gente consegue também, de repente, pegar os dados não estruturados que estão disponíveis para a gente, da previsibilidade de temperatura, de repente, de uma situação atípica de um determinado estado que vai fazer mais calor que os outros, qual é o impacto que eu tenho na minha demanda e, principalmente, como eu posso usar esse tipo de informação para tomar melhores decisões para o preço, né? E é isso que boa parte das empresas do nosso país e no mundo também não fazem de forma tão estruturada e madura. Sim. Eu acho que é por essa direção. Isso aí, né? Esse é o desafio, né? Tu acabou de descrever assim, o desafio, e aí algumas empresas podem só olhar para ele e estarem um pouco paradas, assim, numa certa inércia, né? E outras podem olhar para ele e enxergar esse desafio como uma oportunidade de um diferencial competitivo, né? E tem indústrias fazendo isso. Tá? Que legal. Né? Então, a gente pode citar aí alguns exemplos, né? Acho que, bom, a Coca-Cola, por exemplo, né? É uma empresa que mundialmente é super conhecida por esse trabalho na precificação, e aí o produto deles está super ligado com essa questão que tu falou de temperatura, né? Enfim, a água de coco também, né? No exemplo que tu trouxe, né? Mas, bom, para transformar... Como é que transforma esse limão numa limonada, né? Bom, vai ter que estar monitorando os concorrentes, né? Tem que estar monitorando esses dados. Precisa ter uma arquitetura em cloud, né? E aí os parceiros do Google, né? Podem
né, tem soluções que ajudam a construir isso, né? Integração com o ERP, né? Que para esse perfil de empresa muitas vezes é o SAP, né? E aí vocês, né, são especialistas nisso, né? Então tá bem orquestrado isso, né? Para aí conseguir entrar, digamos assim, a cereja do bolo, que seria a parte da IA, né? Que é o que brilha os olhos, né? Mas também não tem nada assim de místico, né? É engenharia, né? Engenharia de software, inteligência. Mas uma coisa que me questiona, né? Quando a gente começa a falar sobre estratégia de pricing dentro das empresas, e a gente vê que boa parte das empresas estão nos primeiros estágios dessa escada, né? E tu compartilhou um estudo da McKinsey antes dessa nossa conversa aqui como referência, em que 80% das empresas estão nesses níveis 1 e 2 dessa escada de maturidade, efetivamente, né? E uma coisa, um fator importantíssimo, que a lucratividade das empresas tem um impacto fundamental nas decisões de preço que elas fazem. Né? Isso. Então, eu queria que tu comentasse isso, né? 80% das empresas... Ainda nos níveis mais baixos, né? Sendo que isso é importante para ter uma rentabilidade maior para o negócio, um crescimento sustentável, ganho de market share, e não estão olhando isso. Por quê? Sim. Ótima pergunta, né? E justamente a McKinsey traz isso e traz o pricing como a principal alavanca de lucro, né? De uma empresa, né? Pô, então, como assim? Como é que a gente não está olhando para isso mais, tá? Um pouco eu trouxe, né? De por que isso, assim, tem um pouco de que tradicionalmente, né? As empresas olharam mais para custos e para vendas, porque olhar para preço era algo difícil, tu não conseguia medir elasticidade, entendeu? Tu não tinha os dados, tu não tinha os sistemas, tu não tinha essa velocidade, né? Alguns setores se obrigaram a fazer isso antes por uma pressão de margem. Eles não, porque se tu errar, assim, uma decisão de preço que são ali alguns centavos, alguns reais, né? Enfim, algum valor ali que seja para o consumidor final, às vezes 5%, 4%, no preço ele parece pouco. Mas no resultado, né? O produto que tu vende a R$10, quanto sobra de margem final mesmo, lucro final líquido lá, na última linha, para ti, né? Tem setores que é 1% de margem final, entendeu? Então, se tu errar teu preço, vai 1%, né, em média, pô, tu tá matando tudo que tu tem. É a diferença entre... Então, alguns setores muito pressionados por margens apertadas fizeram esse movimento inicialmente, né? E aí o setor de passagens aéreas é um exemplo. Passagem aérea é um negócio complicado de exatamente, precificar, né? A gente sofre muito. Quando vai tirar as férias lá, tu vai comprar, olha a passagem... Um dia depois já aumentou 40%. Às vezes horas depois já mudou, né? Dependendo. E as companhias, eu estou vendo agora que dentro do mecanismo de venda ali, dos e-commerce, das plataformas, dos aplicativos, estão dando a disponibilidade de congelamento de preço por até 72 horas ou 90 dias e cobrando em relação à variação do preço. Exatamente. Olha que loucura, né? Isso não era algo que tinha há alguns anos atrás. Ou seja, tu tem, digamos assim, tu acabou até criando um mercado de especulação em cima ali, né? Sim. Quanto será que vai aumentar vai subir, a passagem, não vai, não vou reservar e eu pago um prêmio aqui para ter esse direito, né? E não é barato, não. Então... então, assim, são alguns fatores, né, que fizeram alguns segmentos avançarem antes, tá? Sim. Mas em termos de tendência, né, eu pessoalmente acredito bastante que essa é uma tendência, assim, né? Talvez ela leve mais tempo para chegar em algumas indústrias mais tradicionais, mais conservadoras, né? Mas no momento que um player começa a puxar e começa a competir assim, fica difícil para... Imagina se tu é uma empresa aérea. Teu concorrente lá tá mudando o preço todo dia. Tu vai manter o teu flat, assim. Tu não vai sobreviver assim. Não vai sobreviver. Então, na questão de apps também, né? A Uber, por exemplo, né? Se tu quer competir com eles, tu vai ter que ter também um mecanismo de
de tarifa dinâmica ali. Então, vai puxando para isso, assim, né? Acho que cada vez mais. Que legal. Que legal. E eu acho que não é à toa o motivo da nossa parceria que eu comentei no início desse videocast, né? A gente recentemente assinou aí um contrato de partnership com a Prix. Então, são duas empresas importantes no mercado de tecnologia fazendo uma parceria para a gente entregar cada vez mais valor aos nossos clientes, né? A ITS, ela acaba tendo e entregando valor para uma boa parte do mercado quando a gente fala de tecnologia, sistemas SAP e outros. Mas tudo aquilo que a gente não tiver expertise ou know-how para fazer, a gente quer pegar o mercado e entender o que o mercado tem de bom para a gente cada vez ter mais agenda de inovação nos nossos clientes. E a Prix é o clássico caso disso, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho nessa parceria, né? Por quê e o que tu tá achando até o momento? Claro. Bom, a ITS é uma empresa que recém completou 20 anos, né? Então, isso traz, assim, um nível de excelência, né? Construído durante todos esses anos, né? Uma bagagem, né? O que é, digamos assim, é raro encontrar quando a gente pensa em tecnologia, né? Normalmente são empresas muito novas, pô. Então, quando, né, ter um parceiro assim, né, que já tem toda essa trajetória e toda essa história, nos enche de orgulho também e nos dá muita vontade de trabalhar juntos, né, para que os próximos 20 anos, né, a gente consiga estar aí junto e ajudar vocês da melhor forma que a gente conseguir, né, a gerar valor para os clientes, né. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa mentalidade de ecossistema do mundo SAP, né? E acho que no fim do dia é isso que vai permitir com que os clientes consigam ter mais resultados, né? Os clientes quem estiver conectado nesse ecossistema, né? Por essa harmonia, né? Entre soluções especialistas, né, entre consultorias especializadas em implementar o SAP, né, ou no ERP em si mesmo, né? Sim. Essa harmonia ela só tende a beneficiar os clientes que estão usando, que fazem parte desse ecossistema, né? Então a gente acredita muito nessa sinergia positiva, né? Tanto para nós como parceiros, né? Como também para os clientes que estão fazendo parte. Que legal, né? E no último evento que a gente fez juntos, a gente viu o mercado e os clientes que estavam presentes lá querendo ouvir mais sobre esse tipo de assunto, porque o mercado e aí não é só porque é diferente, porque traz inovação, mas porque a gente mexe num ponto muito sensível da área de negócio, que é a área de precificação, que normalmente está abaixo das áreas comerciais de grandes empresas e indústrias. Então, eu estou muito feliz da gente poder estar junto nessa parceria. Eu tenho certeza que a Prix é a empresa certa no mercado brasileiro para a gente fomentar melhores estratégias de precificação para a indústria e com certeza, estando com a ITS, eu tenho certeza que isso vai ser de muito sucesso, né? Legal, fico muito feliz, é uma honra nossa. Tamo junto, Gui. Deixa eu te perguntar, esses dias a gente estava conversando e tu trouxe um assunto muito legal e acho que a gente até estava fazendo uma apresentação para um cliente, eu não lembro qual era o cliente agora, mas vocês tocaram no assunto da pesquisa de mercado que vocês fizeram e trouxeram à tona os desafios de negócio na área de pricing, né? Quais são os três principais aí desafios que as empresas têm na hora de tomar decisões com base em dados? Boa. Então, justamente, a Prix fez uma pesquisa e um mapeamento, né, de mercado para identificar quais eram os três principais desafios, né, que a gente encontrava nas empresas para conseguirem, né, evoluir nessa escada, né? E ao longo dessa jornada de subir essa escada, né? Porque não é só pessoas contratar a Prix e estamos no estágio 4. Não, quem dera fosse assim, né? Mas, enfim, é um trabalho conjunto. Esse tipo de evolução é conjunta, né? Eu acho que é assim como
é que nem, sei lá, quando a gente vai no nutricionista e não é só ir, né? Tem um tema de casa Tem a também própria execução. para fazer, né? Mas claro que a gente está ali para ajudar, enfim, fornecer, né, a tecnologia que permita com que isso aconteça. Mas, bom, o primeiro desafio é a parte de dados mesmo, né? Que começa aí, né? Sim. Se os meus custos não estão atualizados, tudo que eu for fazer em cima disso, né? Todo o output baseado nesse input, ele vai estar muito frágil ali, né? Frágil. Frágil é a palavra bonita para não dizer errado, né? E se eu não estou monitorando meus concorrentes, como é que está o preço deles na ponta, né? Como é que eu vou reagir, né, a esse mercado, né? E até o meu próprio preço, né? Quando a gente fala da indústria, né? Então, eu pratico um preço para o varejo e eu tenho lá um markup sugerido, um preço sugerido final. Dependendo da indústria, ela tem uma série de políticas. Esse varejista ou esse distribuidor, ele está praticando aquele preço conforme o acordo. Sim. Né? A gente vê muito erro nisso e então assim esses dados estarem sendo monitorados, né, e consolidar eles, né, numa arquitetura é o desafio número 1, tá, desses 3. Sim. Que a gente encontrou durante esse mapeamento de mercado, conversando aí com, né, equipes de pricing, diretorias de várias empresas, tá? Legal. Segundo desafio, agilidade de resposta ao mercado. Claro que ele tá ligado ao primeiro, porque preciso ter os dados para conseguir. Tá, mas uma vez que eu tenho os dados, né, as empresas têm esse desafio. Daqui a pouco a gente conversou com uma empresa aí que tinham, sei lá, 5 fornecedores de dados diferentes. Compravam várias bases, mas não é só daquilo, isso, né? E como usar o dado ao teu favor para melhor tomada de decisão no negócio, né? Uhum. Porque foi o que tu falou, né? Às vezes as empresas só vão saber daquele resultado negativo numa estratégia de precificação no mês seguinte, quando recebem relatório de vendas do mês de mas novembro. aí já foi, né? Já perdeu. O que tem que fazer daqui para frente, né? Então, esse desafio, que é essa agilidade, ele apareceu muito na pesquisa, muito ligado, né, ao que a gente viveu esse ano aí de inflação. Então, assim, os custos das indústrias, né, principalmente ali, primeira metade do ano, pós início da guerra, né, isso já vinha de Covid, mas, assim, com a guerra se tornou muito, assim, uma necessidade. Então, não é à toa que apareceu, né, como um dos 3 principais desafios na pesquisa. E aí, para ter essa agilidade, que entra também assim, esse dado está mastigado e pronto para a equipe de pricing consumir. Ele não está frio, né? Ele está um dado quente, estruturado, com facilidade para o gestor olhar e falar, cara, vamos para lá ou vamos para cá. Exatamente. E aí o sistema, né, que essa equipe está utilizando para trabalhar, que ele já entregue também mastigar essas oportunidades, né? Pô, aqui tu está perdendo, né? Olha esse reajuste, né? Enfim, conseguir tem uma certa inteligência para traduzir já para a pessoa que está na frente do computador, direcionar a decisão. Exatamente. E aí que entra a integração com o ERP, SAP, né? Que isso é importante, porque existe toda uma política comerciais, as políticas comerciais dentro do módulo de gestão comercial do SAP, né? Como é que a gente pode integrar isso também é um ponto. Então, e aí também, que assim, entre o tempo que o time de pricing define a price list e o tempo que isso entra no sistema para entrar em prática efetivamente. Sim. Também tem que ter velocidade nisso, né? Porque às vezes tem as alçadas de aprovação dentro do SAP, né? Exato. Eu posso dar 20% de desconto, tá em tal alçada de aprovação. Isso, qual é o impacto disso? Porque a empresa também tem que se reestruturar, às vezes, repensar algum tipo de processo. Com certeza. E aí, se depender de uma pessoa, tá ali imputando manualmente cada ajuste. Dependendo da indústria, a gente está falando de 200 mil preços. A gente vai ter uma pessoa ali, olha, além do custo de ter uma pessoa ali fazendo isso, é o tempo quanto custa ter um preço defasado, que tu já sabe que está errado. O time de pricing já identificou que está errado, tem que reposicionar por um repasse de custo, por exemplo. Quanto custa para uma indústria de grande porte uma semana de preço defasado na ponta? Custa um monte, entendeu? Então, segundo desafio, né? E aí, o terceiro
que a gente identificou é a granularização da decisão, que aí a gente começa a falar, né, dessa parte de otimização, né, dessa parte da IA, que é entender assim, tá, digamos que eu fazia um repasse antes por região ou por canal. Tá, mas será que eu não posso fazer por canal e por cidade e por subfamília de produto, ou no limite por SKU também, por SKU, né? de repente, né? E aí esse entrou como o terceiro desafio mais citado, né? Que é um desafio muito ligado àquilo que eu estava falando, de quem está indo do terceiro para o quarto nível, né? Que é trazer otimização, aumentar esse nível, o nível de micro, né? Não exatamente. falar somente sobre regiões ou mesmo famílias de produto, conseguir tomar decisões mais acertadas em relação ao próprio produto no final, porque a gente estava conversando com um cliente, tinha mais de 2.000 SKUs. Sim. Qual é a complexidade de precificar eles, né? Então, essa granularização da decisão, a gente só consegue com tecnologia. Sim. Não, é inviável humanamente. Porque é muito dado, né? É muito dado. Não tem como alguém Imagina saber. 2.000 SKUs. Qual é... Cada SKU deve ter um concorrente, às vezes, um custo de produção, um custo de logística. Isso aí. Como é que a gente vê o impacto de todas as variáveis no tomada de decisão de preço, né? Isso aí. Sobre o desafio 1, acho que é importante a gente comentar um pouquinho, Guilherme. Esses dias a gente fez uma demo, né, com o teu time lá, o Bernardo estava comentando um pouquinho sobre esse processo de tomada de decisão e input de dados em relação aos concorrentes. Então, a gente estava fazendo uma pré-venda, uma venda lá para um grande cliente de uma grande indústria, e ele mostrou um dashboard muito bonito, muito estruturado, onde eles fizeram pesquisa de preço por concorrentes de cada SKU, né? E conseguiu segmentar isso. Mas eu falei, cara, de onde é que vocês conseguiram em tão pouco tempo tanta informação sobre o preço em diferentes regiões? De onde é que vem essa inteligência? Onde é que está essa base de dados? Boa. Que os próprios clientes olham e falam, cara, como é que vocês conseguiram isso? Sim, acho que acaba sendo uma pergunta normal do pessoal fazer, assim, quando, né, empresas de dados chegam ali, pô, eu sei, às vezes, mais do teu preço do que tu mesmo, né? Como que tu sabe isso, né? Essa é uma tecnologia que a Prix desenvolve aí já faz uns 3 anos, né? Que ela vem se aperfeiçoando, né? E são crawlers, robôs, né? Que ficam monitorando esses dados em diferentes bases e, digamos assim, aplicativos, sites, né? Por exemplo, nota fiscal. Eu vou lá e compro um produto X. Como é que vocês conseguem... Tem como extrair o preço daquele produto pela emissão da nota fiscal do ponto de venda? É possível em alguns aplicativos, né? Sejam privados ou de governo, que eles têm esse dado, né? E aí é possível fazer essa leitura, e quando tu tem diferentes bases, assim, né? São várias bases fragmentadas, e aí quando tu agrega tudo isso, tu consegue vai ter que botar uma palavra-chave lá, produto XYZ. Água de coco, por exemplo. Isso. Tu vai ter que fazer uma busca com aquela palavra-chave, que são esses robôs que fazem isso, captam os dados e entregam de forma estruturada. Exatamente. Ele... na verdade, assim, o dado em si não é... O pulo do gato não está no dado em si tanto, né? Porque esse dado, ele é aberto, público, e qualquer um pode ir no supermercado, tirar uma foto lá, e tá lá aquele preço, tá aqui quanto o nosso concorrente está posicionando o produto. Exatamente, né? Mas a questão é obter isso de forma estruturada, né? E massiva, assim, né? Sem que... E aí isso exige uma arquitetura de engenharia ali, né? Para sustentar esse crawler rodando, né? Para que... a gente tem clientes que consomem, né, esses dados, enfim, diariamente ali, isso é disparado, né, e as nossas próprias soluções, né, os nossos softwares também consomem esses dados diariamente, então, assim, não pode cair, né, não pode aquilo ali faltar, né. Então, isso que é o pulo do gato, assim, é construir isso que, né, consiga ali recorrentemente estar trazendo essa informação e fazer o tratamento correto desse dado bruto também, né? Porque, sei lá, dependendo da palavra-chave que tu colocar ali, pode vir botar Coca-Cola, daqui a pouco pode vir uma camiseta da Coca-Cola e aí vem um preço errado, entendeu? Tem que fazer um tratamento em relação a isso, que é também inteligência. Isso aí.
E isso é muito bacana, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala do futuro da Prix e de inovação, né? A gente já está falando do melhor que a gente tem hoje no mercado para software e estratégia de precificação para a indústria, né? Quando a gente começa a olhar para o futuro, o que tu vê para o futuro, né? Para os próximos 3 anos aí do mercado, movimento do mercado, ou mesmo de tecnologia, novas tecnologias que vão vir para ajudar esse processo de tomada de decisão. Boa. Bom, a nossa aposta, né, é de que o pricing ele vai ser né, cada vez mais uma variável chave que as empresas né, elas vão acabar tendo que adotar tecnologias para conseguir competir, né? Seja porque o concorrente tá se mexendo, ela vai ter que também correr atrás, né? Então a nossa visão para os próximos 3 anos, né, tá muito ligada a isso, né? Então como é que a gente faz o nosso sistema ser cada vez melhor, com features que conversem mais, né? Funcionalidades que conversem mais com a dor do usuário, né? O que ele precisa fazer, né? E amadurecendo esse produto também conforme as empresas vão subindo nessa escada numa visão modular de plataforma, né? Então, a gente gosta de falar isso assim, não, mas eu estou no nível 1 ainda, ou no nível 2. Sim, Tudo mas bem. ao passo que tu... Exatamente, mas tem um módulo aqui inicial, né? Que é o que é para tu começar essa jornada e assim a gente vai enriquecendo e construindo juntos isso, né? Mas numa visão também um pouco mais longa, né? A gente entende que como a Prix, a gente pode ajudar os clientes também em outros desafios a partir do pricing, né? Porque para a gente fazer pricing, a gente está fazendo previsão de demanda, está olhando para os custos, né? Isso tem toda uma ligação com gestão de estoques também, né? Com demanda, com daqui a pouco otimização de custos mesmos, né? Assim, como é que eu compro melhor? Qual a hora certa de comprar melhor, né? Isso também está relacionado à maturidade da empresa como um todo, né? Ela tem que estar interligada e conversar de maneira transparente com todas as áreas, porque daqui a pouco a gente está fazendo uma estratégia de precificação que a gente não está olhando, será que a gente tem estoque para entregar isso no próximo mês com a capilaridade atual, com os CDs, ou tem não? Que se conversar, tudo tem que se conversar. Exato. Então, claro que essa é uma visão de mais longo prazo, né? O nosso foco e o que a gente aposta como a Prix é no pricing, né? No curto, médio prazo, né? Mas acho que é legal compartilhar também essa visão de longo prazo, porque é um entendimento assim, que as cadeias vão estar cada vez mais interligadas e para competir nelas, né? Não adianta a gente também ter... E até um pouco do que a gente está falando sobre ecossistema, né? Não adianta o pricing estar lá isolado sem conversar com o restante, né? Então, independente de qual for a solução, né? Se vai ser a Prix ou outra, né? Essas soluções têm que conversar entre si, porque é isso que vai gerar mais resultado para a indústria, né? Para a empresa que está usando. Tem uma visão de supply... Assim, os softwares de S&OP, né? Enfim, gestão de estoques e tal, e previsão de vendas, eles durante muitos anos estiveram acostumados a fazer forecasting e até hoje fazem de mais longo para, assim, tipo, 6 meses para frente, 12 meses para frente, planeja a demanda 12 meses. É foda isso. Como é que tu vai planejar 12... Tem Covid, tem... Nesse mundo de estabilidade de hoje em dia não tem como. Hoje não faz mais sentido para os negócios. Exato. Então, no paradigma do pricing dinâmico, tu prevê o período próximo, né? Com certeza. Pode ter uma tendência de longo prazo ali, pode prever também, pode considerar isso na otimização, mas mesmo aquela tendência de longo prazo, ela está se atualizando, né? A cada período que passa, né? Então, por que eu estou falando isso? Perguntou de visão, é porque a gente acredita numa visão de uma supply chain mais imediata, digamos assim, entendeu? Eu não vou precisar mais em real time, entende? É isso. Que legal.
Que legal. E isso é fundamental para o crescimento e a tomada de decisão de preço em si, né? Um tópico final que eu queria trazer aqui para a mesa, que não deixa de ser importante, quando a gente lida com empresas de tecnologia como a Prix, a gente sabe que propriedade intelectual é fundamental para o negócio, e quando a gente fala de propriedade intelectual, pessoas são fundamentais para o nosso negócio, né, Gui? Recentemente, a gente teve uma edição do Soft Summit, que foi o maior evento de tecnologia do país, e vocês ganharam um prêmio, né? Esse prêmio estava relacionado a pessoas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque quando a gente tem uma tecnologia de ponta, a gente trabalha com pessoas de ponta. E a gente sabe que hoje no Brasil, no mercado de tecnologia, faltam pessoas qualificadas e recursos e profissionais que atuem ainda mais quando a gente começa a trabalhar nesse assunto de tecnologia de ponta, né? Boa. Então, o South Summit, né, para quem não conhece, aí foi um evento. Ele é um evento que nasceu na Espanha, né, onde participaram, saíram de lá muitos unicórnios da Espanha, né. Então, por isso também que ele tem essa importância, né, e ser uma das ganhadoras é muito bacana por isso, assim, porque vários unicórnios foram ganhadores do South Summit lá na Espanha, né? Foi um evento que aconteceu, foi trazido aqui, né, para o Brasil, recebeu mais de 20 mil pessoas, né, esse ano, e dentre mais de 1.000 startups que estavam competindo, de mais de 50 países. Nossa. A gente conseguiu aí essa premiação do melhor time. Não estávamos esperando, então foi uma grata surpresa, assim, muito legal, mas acho que muito merecida também, porque a gente, na Prix, sempre apostou muito, né, em ter um time de excelência. Então, assim, boa parte do nosso time são pessoas, né, que foram estudar nas melhores escolas de engenharia da França, né, laureadas nas suas engenharia da computação, engenharia física, né? A gente tem várias, né? Outras engenharias também que acabaram... Como faltam ainda cursos que formem cientistas de dados, a gente tem muito pessoal das engenharias que migra, né, para essa área, assim. E foi isso que fez a gente ganhar o prêmio, né? Foi que o pessoal viu lá, pô, tem alguma coisa essa diferente. Galera aqui, né, estudou na Polytechnique, estudou trabalhou na SAP na Alemanha, trabalhou na Accenture lá em Paris. Pô, então, isso é essencial para que a gente consiga desenvolver, né, plataforma que seja a melhor possível para os clientes e usuários que vão consumir, né? Sim. E, então, nada disso que a gente está falando, né, algoritmos, essa tecnologia aí seria possível sem as pessoas que estão ali por trás construindo isso, né? E isso é muito legal e reitera e reforça um fato muito importante. Hoje, todas as empresas, independente do setor, são empresas de tecnologia, né? Quem não está olhando o mercado, quem não está olhando tecnologia, quem não está se transformando e se conectando, vai ficar para trás. Então, as pessoas elas acabam sendo a base desse processo de transformação, e muito feliz que você ganharam esse prêmio. Gui, eu queria te agradecer imensamente pelo convite. Eu sei que o teu tempo é complicado, mas foi uma conversa de alto nível que a gente teve aqui sobre estratégia de pricing, sobre a plataforma da Prix, sobre o mercado, sobre inteligência. Eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. Com certeza a gente aí vai gerar muitos frutos da nossa parceria e principalmente, né, a gente tem tudo a ver, as empresas têm tudo a ver, essa conexão faz sentido, porque eu tenho certeza que outros clientes nossos, clientes SAP, clientes corporativos, têm essa dor no negócio que é importante resolver para ganhar maturidade, tomar decisões melhores de preço, aumentar a rentabilidade do seu produto e a lucratividade no geral, que é o que as empresas querem, né? Isso aí. Então, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Luca, demais pelo convite. Assim, para mim, né, como eu disse, é uma honra poder estar aqui trocando contigo e trocando compartilhando com o público aí sobre a nossa experiência, aprendizados, né, o que a gente vê no mercado de desafios e de tendências, né, e conte conosco, né, o que a gente puder gerar de valor, né, para os clientes ITS. Sem dúvida faremos, né, o nosso melhor, e sem dúvida é um relacionamento muito ganha-ganha, né, que é o que a gente acredita, que a gente aposta, né?
Ganha, 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 né? Porque os clientes ganham, né? A E gente a ganha. gente também ganha, então Faz parte do sensacional. processo. Isso aí. Legal, Gui, obrigado. A todos que nos assistem, nos ouvem, muito obrigado pela presença de vocês em mais um videocast com o nosso super convidado Guilherme, CEO da Prix. Fique conectado com a gente nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, @ITS Grupo Oficial. E até logo, pessoal.